Eles surgiram como uma espécie de exército religioso, uma ordem formada por monges, cavaleiros, para proteger Jerusalém após a conquista da cidade. Estamos falando do século XII, pelas cruzadas, expedições organizadas pelas potências cristãs europeias para tirar a região do domínio muçulmano. A cavalaria não impõe apenas uma maneira de viver, mas também uma ética. Embora haja provas históricas inevitáveis, vamos dizer assim, do compromisso moral assumido pelo jovem guerreiro no dia de sua ordenação. Vamos chamar para um bate-papo os templários, né? Eles que vêm para realmente uma conversa sem igual. O Wayne e o Roberto. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Nosso obrigado pela presença. grão-mestre prior, Davi Caparelli. Esse livro aqui, até para te passar, foi escrito por José Miguel Nicolau. Esse é o Master Mundo, que seria a pessoa que está aí na Espanha, e foi traduzido por nosso prior aqui no Brasil, que é o David Caparelli. Tá bom? Roberto, estou como homem ocupado, mas prazer estar aqui com você hoje, prestigiando essa audiência sua aqui. Muito obrigado. Obrigado a vocês, trazendo uma dedicatória do nosso aqui, mestre. Retribua, e vai estar na cabeceira, com certeza, porque quando se fala nessa tradição dos templários, muita história para contar, né? A gente estava conversando no intermédio aqui, até quando você fala dos templários, você bate em muitos pontos. Eu dei até um exemplo. Vamos começar um pouco pelo meio. Vamos pensar nessa linha. O descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil veio por Pedro Álvares de Cabral. Quem era Pedro Álvares de Cabral? Um cavaleiro da Ordem de Cristo. Que foi a Ordem dos Templários. Ela teve vários nomes após a perseguição. Ela se distinguiu em vários nomes. A situação para perseguir a Ordem teve toda essa situação. E no caso, aconteceu com Pedro Álvares Cabral. A gente fala do descobrimento do Brasil. O que aconteceu? Ele já veio para o Brasil com as cartas náuticas que eram herança dos templários. Já tinham. O Brasil, vamos dizer, não teve um descobrimento, já foi direcionado. Ele, Vasco da Gama. E para todos que conhecem um pouco, podem reparar que todas as caravelas tinham a cruz templária, aquela cruz de Malta. Esse é um exemplo que eu falo às vezes para as pessoas pesquisarem na internet e até olharem. Outro também interessante, que até a gente comentou lá no corredor, eu falei, quem assistiu Coração Valente? William Wallace, que é o tio dele era um cavaleiro da ordem de um alto grau, e ele foi treinado por lá e voltou para a Escócia e ajudou na batalha contra os ingleses. E por aí vai, você tem vários itens da história, entendeu? E fica a critério de perguntar alguma curiosidade que venha a ter. Você viu que ele disparou falar, eu tô ouvindo, porque eu gostei, eu gosto tanto desse conteúdo, que realmente a minha pergunta era, o que é a ordem que você já passou? E o que faz um templário nos dias de hoje? Como é estar templário nos dias de hoje? Vamos colocar a diferença do templário de 1100. Nós estamos falando de uma ordem que tem 900 anos. 900 anos. Ela teve uma perseguição. Foi 1080, 1080, 1090 por Hugues de Paillon. Sim. Foi fundado. Deixa eu só te interromper, eu preciso pegar essa espada aqui. Pega aí, Roberto, por favor. Vvamos mostrar uma espada. Eu sei que talvez teria um momento oportuno para falar, mas enquanto você fala, vai ser grande demais, hein, Roberto? Você acredita que eles ficam um dia inteiro numa batalha com uma espada dessa daí? Noites e dias, uma espada dessa na mão em punho? Em punho. Em punho. Você viu o peso dela? Essa espada aqui no Brasil, ela veio de... Posso? No caso, claro, ela Cuidado com o pessoal aí. foi trazida de Portugal, né? Ela é fabricada em Toledo. Essa é a espada do nosso prior, que é o do David Caparelli aqui no Brasil. Ela é usada em cerimônias. O prior é o mestre no Brasil. O mestre seria o grau máximo aqui no Brasil. E nós temos o grão-mestre prior, que é o José Miguel Nicolau, que é na Espanha. Aqui, hoje nós temos o Smotmit Kokak, que vem do José Miguel Nicolau. A gente está em 35 países.
Espanha, México, Uruguai, Paraguai, Inglaterra. E nós temos a potência aqui na qual vocês estão vendo esse símbolo aqui que eu estou vestido também, depois até. Você pode ver que são símbolos, cruzes. Cruz. O que essa que é daqui é a cruz essa aqui templária. na ponta? O que é? Isso daqui seria mais um adorno de um tigre, alguma coisa. Que a espada templária era mais simples, eles primavam pela simplicidade. Isso daqui é a cruz templária. Essa é uma cruz templária. E aqui nela está um dizer que é, no caso na nossa ordem, que é non nobis dominis, sed domini tu gloria, que é não a nós, Senhor, não a nós, mas sim pela glória do teu nome. Isso é o Salmo 113 de Davi. Eles entoavam, eram guerreiros religiosos. E como você havia perguntado sobre os templários antes e depois, eu até ia comentar isso sobre a Smoot Meat que a gente estava falando. A Smoot Meat está na Espanha e a nossa ordem, o nosso patrono, chama-se o Príncipe Tibério Dublínia, que é Itália e Rússia. Ele tem uma herança de família de 1415, 1420. O nome é OTD, Ordem Templo Dominus, que é Ordem do Templo do Senhor. E nós também temos uma outra curiosidade, até para te falar dos dias atuais que você perguntou. Dentro da pergunta. Nós podemos usar hoje o Santo Grau. O grupo nosso da Espanha recebeu a honraria pelo cardeal de Valência como guardiões do Santo Grau. Nós também exatamente, isso. Eu ia perguntar isso. Roberto, deixa eu, antes de entrar no Santo Grau, perguntar dessa proteção, se realmente passa por vocês, dentro da história que se fala. Qual a diferença, Roberto? Por que essa roupa branca, essa capa branca e a sua é negra? A diferença é o seguinte, essa preta antigamente era utilizada para rituais. Trabalhos de cerimônias, né? E hoje nós estamos transformando ela em branca. Entendeu? Não, vamos ver. É mais ou menos isso. Né? Vamos te colocar numa linha bem assim. Você tinha as linhas templárias. Sim. Por exemplo, a capa branca, o monge templário, ele vestia de branco. Por isso você tinha uma parte religiosa e você também tinha uma parte de templários que são os teutônicos. Se vocês pesquisarem sobre os teutônicos, eles vêm da Rússia e daquela região mais de lá. Eles usavam a capa preta com a estrela ou branca ou vermelha também. Essa estrela que eu estou usando é a estrela que é a cruz de Caravaca. Cruz de Caravaca. Segundo a lenda... Mas são duas cruzes, na verdade ela foge... A forma seria essa. Ah, entendi. De qual porque seria? É como se fosse a cruz de Cristo. Reza a lenda, que eu até estava te comentando no corredor, que ela foi feita do madeiro que foi tirado da cruz de Cristo, onde Cristo foi crucificado. Eu até falo sempre assim, os templários em batalha, quando eles estavam feridos e quase mortos, erguia-se o estandarte da cruz templária e simplesmente falava em non nobis domini, non nobis, em nome de Deus, não a nós, Senhor. Essa é a tradução? Não a nós. Em nome de Deus? Não, você pode colocar, eles falavam em nome de Deus ou non nobis dominis, non nobis, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, e vamos à batalha. Eles feridos, eles erguiam e continuavam. Mesmo ferido, tinha que buscar força, energia, onde já não tinha mais, buscar para continuar e defender. Eram guerreiros, que nem você falou. Vamos colocar os templários hoje e antes. Eles foram guerreiros respeitados. Saladino respeitava todos. Por quê? Existia uma regra entre eles que eles não abaixavam a cabeça em batalha. Às vezes era combate de 4 por 1, 5 por 1, eles não podiam recuar acima disso. Eles poderiam. Peraí. Eles lutavam com o menor número sempre. Tinha que lutar. Eles eram temidos por isso. Essa estrela, que é o mesmo formato que está na espada, são 2, 4, 6, 8 pontas, vamos dizer assim. Correto. Você poderia descrever o porquê dessa... É a estrela das 8 atitudes. 8 atitudes. Bondade, servidão. Você tem uma... Bondade, servidão... Tem várias outras que eu não... seriam as pontas. E também ela foi usada pelos templários. Vamos até entrar, como você falou, nos dias de hoje. Os templários inventaram os bancos. Foram os criadores dos bancos, do sistema bancário. Essa cruz ela foi usada como código secreto dos templários. Aqui tem um código. O abecedário está aqui. O abecedário está aqui. O abecedário está aqui. Apesar de você em casa e eu não conseguirmos decifrar... Mas pode pesquisar na internet. Na internet ele vai encontrar. Ele acha. O Google responde hoje em dia.
Isso daqui, por exemplo, essa parte aqui com um símbolo assim significaria o A, assim com um ponto B e vai indo. Aqui, para você ter uma ideia e você me explica melhor, as pessoas faziam a transação financeira ou de produções, de grãos, através disso. Então, depende como estava, se referia à quantidade de valores ou de ouro que teria. Claro, vamos te dizer assim, por quê? Eu poderia falsificar. Porém, com o código secreto, somente os templários e os mestres saberiam ler os códigos secretos. Então, quer dizer, como foi a criação dos bancos? Vamos te dar um exemplo lógico. Os templários, eles perceberam a situação em Jerusalém. O motivo deles terem sido criados. Houve a conquista de Jerusalém em uma das cruzadas, porém, estava havendo um problema muito sério. Os templários que vinham em peregrinação a Jerusalém, eles acabavam sendo roubados, violentados, as mulheres às vezes até estupradas. Aí você deve achar esse código aí que tem aí também. Até estuprado. E o que aconteceu? Percebendo essa situação... Ocorria tudo isso? Ocorria. Estupro, roubo... E muito mais. A Igreja Católica também naquela época estava tomando prejuízo de que situação também? Quando você vinha em peregrinação a Jerusalém, você doava, você fazia um monte de coisas que também isso inflava a parte financeira em Jerusalém. E estava tendo muita perda. Aí Hugo de Paion, mais 9 templários, que estavam lá, 9 cavaleiros, se uniram e pediram autorização e foram abençoados em criar a Ordem dos Templários. Por que templário? Eles estavam no templo em Jerusalém. Cavaleiros do templo. Aí começaram a proteger. O que aconteceu com a ordem? Ela começou a tomar uma proporção que se tornou, como eu posso dizer, uma crescente muito grande financeira. Começaram por exemplo, a escoltar os peregrinos a Jerusalém. Essa daqui seria um exemplo de uma espada do beduíno. Essa pesa um exemplo. 2, 3 vezes mais que a outra? Essa é de Adorno, essa daqui foi feita pela gente, mas ela é usada, era nesse formato a espada deles, que atacavam os peregrinos cristãos que iam a Jerusalém e os templários. Era nesse modelo a espada. Olha que espada. Entendeu? Olha. É pesado. E continuando até o assunto da criação dos bancos. Aí os templários perceberam e começaram a fazer outras coisas além disso. Por exemplo, eles começaram a organizar os peregrinos para Jerusalém. Criavam bancos veio de bancas templárias. Eles comercializavam as passagens. Primeiro alugavam os navios e traziam os peregrinos. Porém, eles faziam como se fosse uma agência de turismo, vendiam tudo ali e traziam. Depois compraram e começaram a produzir os próprios navios. Nesse intermédio foi criado, vamos dizer, uma das primeiras agências de turismo do mundo. Depois fizeram outra coisa, começaram as transações comerciais. Aí foi criado o cheque. O cheque era o quê? Era o código templário. Que vem pelo código. O peregrino chegava com 30, 40 moedas de ouro, a pessoa assinava o cheque, recebia aqui, o templário preenchia, ele retirava lá pagando a taxa. Quer dizer, não tinha nenhum perigo. Aí começou a criação do cheque. Você viu que legal, gente? Uma coisa vai puxando a outra. A primeira seguradora também foram os templários que criaram. Como assim? Depois, quando os templários começaram a ganhar força também, aí eram temidos nos mares. Você nunca ouviu uma história, um navio templário foi atacado ou afundado por um pirata? Você nunca ouviu isso? Wayne, dentro da pergunta que não quer calar, assim como algumas ordens que sabemos dentro dessa segredo todo que se manteve, uma delas é a maçonaria, templários. Eles também, ou vocês também, vivia dentro de um segredo todo por quanto tempo? E quando isso começou a vir a público, essa abertura mais próxima à população? Vamos explicar a linha que fala dos segredos. Existiam os ritos secretos, que eles eram muito fechados. Os templários tinham uma regra muito rígida. Só para te dar um exemplo, numa época onde as pessoas viviam até 40, 35 anos, o cavaleiro templário vivia até 75. Aí você vai falar, nossa, não era longevidade. O que nós fazemos hoje, eles faziam antigamente. Eles lavavam as mãos antes de almoçar, jantar. Eles comiam bebidas, comiam e bebiam comidas saudáveis, peixe 2 vezes por semana e outros mais. Dormiam. A regra era tão rígida que eles dormiam vestidos
e o local que eles dormiam era todo iluminado, justamente para não ter nenhum pensamento impuro. Era muito rígido. Aí tem toda essa linha, você fala da linha da maçonaria. Os templários tiveram um encontro com a vírgula da maçonaria. Como assim? Antigamente, naquela época, existiam os carpinteiros livres, os agricultores livres, que eles eram livres porque eles não pertenciam a um senhor, a uma comenda. Os pedreiros livres ajudavam e ajudaram os templários a construir as igrejas e os templos naquela época. Então já teve aquela base. Em 1300 e pouco, houve a perseguição dos templários devido a uma situação onde eles... uma calúnia, de uma certa forma, que se vocês pesquisarem na internet, o motivo da perseguição, o rei francês Filipe IV, que é o Filipe o Belo, estava devendo dinheiro para todo mundo. Se contar a história do que ele fez com os papas, ele quase mandava no Vaticano. Igualzinho, semelhante. Quase igual. Ixi. Vamos começar por exemplo, ele colocou Clemente V, que foi o Clemente que foi a indicação dele. E na surdina da noite, porque os templários naquela época emprestavam dinheiro até para os reinos. E a França estava... Até por uma questão, como eles sabiam, estava à frente do tempo, onde sabia que a higiene levaria a uma longevidade, vamos dizer assim, que uma organização, a presença da luz te daria mais clareza, até mesmo em pensamento, realmente faria com que os templários estivessem à frente do tempo. Correto. Mais ou menos isso, né? E até para te dar um exemplo, quando a gente fala desse crescimento, os templários foram para conquistar lá e trouxeram muitas coisas de lá, porque eu estava até comentando com a nossa amiga Rose, que lá, antigamente, quem tinha o hábito de ler eram as mulheres. Para um homem, era antimachista ler ou saber ler. Era muito... Só que eles chegaram para conquistar, esperaram encontrar pessoas sem cultura, mal vestidas, chegaram lá todos bem vestidos e cultos. Eles aprenderam com eles. Tanto que quando eles voltavam para a Europa, criavam as comendadorias templárias, elas produziam de 5 a 6 vezes mais do que os outros. Justamente pelo conhecimento adquirido, que os templários eles foram para ensinar, aprenderam e assimilaram. E conseguiram crescer também. Essa vertente é religião ou não? Ou pela base de vir por essa história que você contou, que levava os peregrinos, levava a fazer dessa forma, caminhava junto à igreja, tem essa correlação? Vamos lá. Quem criou toda a parte do templário tem a bênção do cristianismo, da Igreja Católica. Ele veio todo por essa situação. O pilar era a Igreja Católica, o domínio, tanto que na época eram obedientes ao Papa. Outra vantagem, eles não pagavam impostos também. Todo mundo pagava, até o rei eu não vou dizer que não, mas todos, menos os templários e os padres. E a Igreja Católica. Por isso que ajudou também o enriquecimento. E o nosso, na época, era o Vaticano ou o Papa que comandava. Outra situação, hoje você vai ter templário que tem uma linha, você vai ter templário que foi da maçonaria ou que é da maçonaria, você vai ter que é evangélico. Não é uma situação, é Cristo, a tua imagem é Deus, é Cristo, é aquela situação. Você tem um lado humanista ou de humanidade, você é um cavaleiro templário. Na nossa atualidade, até a pergunta é: o que faz um templário hoje e em quantos países vocês estão presentes hoje? Dá para ter uma noção? Bom, nós estamos em 35, 36 países, fora outros mais ainda, além da Rússia e tudo mais, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, México... aqui também nós estamos Paraguai, Uruguai, Bolívia, Colômbia. E se eu te der, inclusive tem uma lista no nosso site, se a pessoa entrar... Qual que é o endereço hoje? É Priorado Templário... Priorado Templário do Brasil.com.br. Priorado mesmo? Priorado Templário do Brasil.com.br. Você vai achar no nosso site. Visitação física tem algum espaço? Se alguém quiser, existe uma matriz, uma central, o museu, algo assim que possa visitar fisicamente? Nós temos a parte do nosso escritório onde nós temos um acervo até de livros e literatura. Por quê? O nosso prior, Davi Caparelli, além de ser da ordem,
Ele é o presidente da Academia Municipalista de Letras do Brasil. E nós temos um acervo enorme com relação à Ordem dos Templários. Livros antigos, inclusive coisas até raras de se encontrar. Outra, para até o Roberto se quiser pontuar algo aí, Roberto, que eu vi que você tá que uma... nem eu, ouvindo. Só vou colocar uma vírgula no assunto. Como você falou sobre religiosidade, né? O templário hoje, ele abriu as portas. Não é mais só católicos. Hoje eu sou evangélico da Igreja Batista. E eu pertenço a Deus. Você entendeu? Então, não é por ser católico eu não posso entrar no Templários. Não é porque eu sou evangélico eu não posso entrar no católico. Não. A gente não discrimina a religião. A gente aceita a religião, contanto que você tenha Deus no seu cérebro e no seu coração. E essa é a nossa linguagem lá dentro. Conta a história, Roberto, que a maçonaria precisa, o indivíduo, o cidadão de bem, receber um convite para participar. E os templários? Como que é? A porta é aberta. Tanto que a diferença nossa... Não que eu esteja fazendo relação, não, só para entender. A porta é aberta, tanto que a diferença nossa, que nós temos as nossas damas templárias. Tá bem. Nós temos as nossas damas templárias. A maçonaria não tem a parte feminina. Sim. E nós temos a parte feminina. Tanto que quem mais cuida da parte social, de fazer as capas, de fazer as decorações dos ambientes, são o lado feminino. Nós vamos para a enxada e elas vão para a decoração. Meninos, só tenho que agradecer. Eu te fiz a pergunta em quantos países, me desculpe, não dá para ter Não se preocupe. uma noção Ele falou, mais ou menos. Mas é que eu falei 30 e poucos países, só que está cada vez abrindo em mais países. Mais países. Justamente por quê? Porque hoje existe, até eu estava te falando, hoje o Vaticano, até uma outra informação, na Espanha já tem 60 e poucos padres que já foram iniciados como templários também. Hoje o Vaticano está dando uma abertura maior, porque foi reconhecido através do pergaminho de Pierron o erro, o que aconteceu na época. Hoje o Vaticano reconhece e sabe quem são e dão esse apoio para a ordem. Para finalizar, eu tenho mais 2 minutos só de programa. Falamos do Santo Graal. Cuidar do Santo Graal, proteger o Santo Graal por um tempo, ou isso é história e vamos deixar quieto? Vamos brincar com algumas situações. Quem pesquisem na internet, às vezes em alguns documentários, os templários, por muitos anos, eles mexeram nos fundos e nos túneis e onde estava escondido em Jerusalém. Diz e reza a lenda que encontraram muitas coisas. Alguns dizem, isso eu vi em alguns documentários, encontraram a cabeça de João Batista, encontraram o Santo Graal, encontraram o madeiro da cruz de Cristo, encontraram restos de Maria. Tem um monte de coisa que são lendas que ninguém sabe o que é real. Sabe-se que os templários foram perseguidos em 1300 e pouco e os tesouros deles foram espalhados pelo mundo. Tanto que eles foram abraçados por Portugal. O nome Portugal, Porto do Grau, Porto Grau e depois virou Portugal. Esse é o nome da cidade. Então eles abraçaram os templários, tanto que Portugal virou o que é hoje, como potência que reconheceu o mundo, que descobriu vários países. Né? Algumas organizações têm o seu código de apresentação em alguns lugares. Correto. Templários também se identificam, se reconhecem, e se isso, de uma certa forma, por fazer parte da mesma ordem, tem portas abertas em outras cidades, em outros países. Temos a carteirinha, mas também tem um cumprimento templário nosso, que isso aí vocês vão... ele vai até mostrar a carteirinha que é da nossa ordem, que pode ser usada em qualquer país. Isso, qualquer país. Essa é a carteirinha dele, a minha está aqui. Atrás tem o símbolo da ordem. Posso mostrar aqui? Pode, sem problema. Fique à vontade. E existe uma outra forma, esse do lado de uma das posições, você tem o nosso símbolo, né? E tem o outro. O outro é da ordem. Eu coloquei universal. o dedo na frente para proteger o nome. Não tem problema. Não tem problema. Outra forma de cumprimento dos templários é que quando eles apertam, é a batida de mão no peito, sempre ele cumprimenta nesse sentido. É uma forma de respeito que é aonde que a gente coloca também a cruz templária, ela fica sempre do lado esquerdo do peito. Para finalizar, quero agradecer, obrigado pela presença. Quer deixar um telefone, o pessoal que tiver curiosidade? Ou lá o site, você já disse, né? O site tem o Priorado Templário do Brasil. Pega para mim essa espada aqui, eu queria finalizar com essa imagem. Você não vai bater em ninguém com ela. Não vou bater em ninguém. Então tá bom. Que um cavaleiro templário, como que ele fazia diante, para finalizar... Ele fazia assim, a espada era usada nesse formato, como situação de oração, como se fosse a cruz.
antes da batalha em oração, ele usava às vezes com o terço aqui e orava antes da batalha. Com essa cena, eu fecho o programa de hoje, agradecendo a participação de vocês. Muito obrigado. Obrigado a você. E, obrigado. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com muito mais. Com essa cena. Obrigado, viu? Segura.